Dia dos pastores, como as crianças homenagearam, né, os nossos pastores, assim como foi pela manhã, alguns pastores receberam um mimo, né, um presentinho, e faltou o pastor Zito. Pastor Zito, por gentileza, nós queremos entregar ao Senhor esse presentinho, amém? E eu queria que nós, mais uma vez, queridos, orássemos então pelos nossos pastores, amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pastor Cristiano, por favor, o senhor também, que é um dos nossos pastores. Pastor Romeu está em Rio Piracicaba. Nós vamos, nesse momento, orar e pedir a Deus que continue abençoando, amém? A vida dos nossos irmãos. Estenda as tuas mãos, por favor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, nesse momento, por esse tempo tão precioso e por esta oportunidade que nos concede de celebrarmos ao Senhor pela vida, ó Deus, dos pastores, Pai, que têm dedicado suas vidas ao ministério, têm entregue as suas vidas, ó Deus, a ministrar, ó Deus, sobre a tua igreja, a trabalhar na tua obra. E nós queremos, de uma forma especial, pedir ao Senhor que abençoe a vida do pastor Zito, assim como a vida do pastor Cristiano, a vida do pastor Romeu e de outros pastores também que estão aqui, Senhor, e que de alguma forma também, ó Deus, lideram pessoas que estão no campo trabalhando como os líderes de células, líderes de ministérios, ó Deus. Ó Pai, são homens e mulheres que têm dedicado suas vidas ao serviço do reino. Deus abençoe poderosamente a vida deles, assim como também o de suas famílias, que as bênçãos do Senhor se estendam sobre suas casas, ó Deus, e que, ó Deus, eles continuem sendo bênçãos nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Mas duas coisas, irmãos, o pastor Romeu pediu para reforçar para os membros da igreja acima de 18 anos. Tem uma lista, uma ata que precisa ser assinada referente à aprovação da alteração do estatuto da igreja. Essa ata está com a Rose, não é isso? Então, você que é membro da igreja, após o culto, não saia sem procurar a Rose e deixar a sua assinatura, que é muito importante, a sua assinatura, a sua autorização para a alteração do estatuto da igreja, ok? Isso, quem já assinou pela manhã, ok, é só quem não assinou ainda. Quem nos visita nessa noite, os irmãos que nos visitam, tem alguém que nos visita? Amém. Qual que é o nome dele? Geraldo. Seja bem-vindo, seu Geraldo. Mais alguém? Tem mais alguém que está nos visitando? Pela primeira vez? Não, né? Nós somos uma igreja em célula, né, irmãos? Então, onde estão os nossos líderes de célula? Levante a mão, nossos líderes de células, ok? Esses são os líderes de célula, né? Você que não está inserido em uma célula, você que nos visita, deseja fazer parte de uma célula, procure um desses amados irmãos mais próximo da sua casa, né? E seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Eu acho que eu dei todos os avisos, porque a mente não é muito mas eu estou lembrando. Queridos, hoje nós temos essa responsabilidade de estar compartilhando a palavra do Senhor. Eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias na carta de 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2.
Amém? 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler na versão NVI. Não sei se vai ser projetado, mas diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós celebramos ao Senhor nesta noite e entregamos o nosso coração a Ti mais uma vez. Nos colocamos diante do Teu Espírito e da Tua preciosa palavra. Pai, a Tua palavra, ela é poderosa para mudar, para transformar, para tratar conosco. E é dessa forma que nos colocamos diante dela nesta noite. E pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo opere mais uma vez de forma sobrenatural, ministrando aos nossos corações, em o nome de Jesus. Assim nós oramos, em o nome do Senhor. Amém. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos uma mensagem a partir de um tema além do natural. Esse é um texto muito conhecido, um texto do apóstolo Paulo, que escreveu à igreja, aos irmãos em Coríntios. E essa é uma carta um tanto quanto interessante, porque Paulo vai tratar de assuntos específicos que estavam acontecendo ali naquela igreja. Paulo, ele estava na sua terceira viagem missionária, e quando no campo missionário ele recebe informações referentes a esta igreja, de situações que estavam acontecendo nesta igreja, após ele ter passado 18 meses nessa cidade, plantando esta igreja, ensinando esses irmãos, doutrinando esses irmãos, e de repente essa igreja então ela começa a
ter alguns problemas. E alguém então escreve para Paulo: olha, Paulo, nós precisamos da sua ajuda, porque está acontecendo algumas coisas aqui. Mas é interessante nós compreendermos então o contexto, em que esta carta ela foi escrita. Inicia-se com esse pensamento, com essa ideia, mas a cidade de Corinto é uma cidade portuária, uma cidade de grande movimentação de pessoas. A cidade de Corinto é uma cidade conhecida como um centro de grandes discussões filosóficas, conhecida como o maior centro do saber humano. O hobby principal dessa cidade era as pessoas irem para as praças para ver as discussões filosóficas a respeito da vida e do mundo. Então essa é uma cidade influenciada pelos filósofos, pelos estudiosos, pelos intelectuais. E o hobby das pessoas daquelas cidades então era ir para as praças no final de semana para escutar os filósofos falarem a respeito da existência, da vida e de assuntos pertinentes a eles. Cidade Corinto era marcada e conhecida também, além de ser conhecida por ser uma cidade dos filósofos, da intelectualidade, era também conhecida pela sua decadência moral. Existia um templo ali na cidade de Corinto que era dedicado à deusa Afrodite, conhecida como a deusa do amor, onde reunia cerca de 10.000 prostitutas cultuais. Também era conhecida como um centro de adoração a Apolo, que incentivava o homossexualismo, o que fazia a cidade de Corinto ser reconhecido e conhecido como um dos maiores centros homossexuais do mundo. Essa era a cidade, então, em que Paulo havia passado 18 meses do seu ministério pregando o Evangelho, porque ele escolheu pregar a verdadeira sabedoria na conhecida terra da sabedoria. E ele entendeu que aquela cidade, aquele lugar, era um lugar estratégico para ele pregar o Evangelho, e tendo em vista que a movimentação de pessoas era muito grande, pessoas de vários lugares, de vários países, de várias nações que passavam por ali. Mas creio eu que Paulo, ele sabia que não seria fácil, e que o Evangelho naquele lugar, ele sofreria algumas pressões, algumas dificuldades, algumas oposições. Que o Evangelho naquele lugar, até que ele decolasse, ele enfrentaria algumas situações, algumas oposições, alguns problemas. Quais são esses problemas que Paulo enfrentou no início dessa caminhada junto à igreja de Corinto? Por exemplo, os filósofos, como disse, como a cidade vivia norteada pelos ensinos filosóficos de homens como Aristóteles, Platão, Sócrates, Péricles. E esses homens que disseminavam essas ideologias e pensamentos em que norteava a caminhada da cidade em vários aspectos. Então, podemos dizer que a educação, a cultura, tudo que envolvia a cidade de um modo geral era firmado e fundamentado a partir dos pensamentos filosóficos desses homens, desses filósofos. Paulo encontrou também problema com a comunidade judaica que existia naquela cidade. Reuniam nas sinagogas judeus que se opuseram à pregação do Evangelho e que se opuseram à mensagem do Cristo crucificado, pois consideravam que a mensagem do Cristo crucificado era um escândalo, pois aguardavam um Messias mais poderoso que viria para assumir o governo e tomar
quebrar o jugo dos romanos sobre Israel. Paulo também encontrou problemas na igreja, resistência à sua autoridade apostólica, a ponto de chamá-lo de impostor, e ele precisar fazer então uma defesa do seu apostolado junto à igreja de Coríntios. Paulo encontrou problemas doutrinários, um grupo que não aceitava e que não concordava com temas como, por exemplo, a ressurreição de mortos, problema com a liderança cristã, problemas como assuntos, por exemplo, se podia ou não comer comida sacrificada a ídolos, problemas relacionados a casamento, ao matrimônio, problemas com a compreensão dos dons espirituais. Paulo enfrentou problemas com divisões na igreja. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, uns diziam ser mais espirituais do que outros. Paulo enfrentou problemas morais naquela igreja, litígio, irmão processando o outro no tribunal da cidade, prostituição religiosa. Um homem que estava tendo caso com a sua madrastra dentro da igreja. Problemas desse cunho, diversos problemas tipo esse, a igreja de Corinto estava enfrentando. Então não foi uma tarefa fácil, não foi uma obra fácil, foi uma obra difícil. E pensa numa igreja problemática, era a igreja de Corinto. Toda a carta de Paulo à igreja, então, é uma exortação e orientação relacionada a esses assuntos. Paulo os chama de crianças e carnais. E aí Paulo inicia a sua carta, então, na intenção de chamar a atenção daqueles irmãos para a verdadeira doutrina, para o verdadeiro ensinamento, o ensinamento genuíno, pregação do evangelho, aqueles princípios e valores que ele havia ensinado a eles durante esses 18 meses que ele havia passado com eles, que estava se perdendo, que eles estavam esquecendo. E sabendo desta influência dos filósofos, sabendo da influência desses chamados, que Paulo chama de poderosos, e depois ele vai chamar de homens naturais, sabendo da influência desses sobre a igreja, Paulo então escreve essa carta, e ele vai então nos chamar a atenção, e nesse capítulo de número 2 vai iniciar de uma forma emblemática, que eu acho muito interessante, quando ele vai dizer assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque ele poderia ter feito isso. Paulo era conhecedor da lei, Paulo também era sábio, Paulo tinha o mesmo nível de conhecimento dos filósofos daquela época. Então ele poderia ter ido àqueles irmãos, àquela cidade, com o mesmo nível de conhecimento, com o mesmo nível de sabedoria. Mas ele está dizendo assim: eu não fui a vocês com essa sabedoria humana. Não, eu fui a vocês, decidi não saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu fui a vocês, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a mensagem que me motivou a ir a vocês, a pregar a vocês, a anunciar a vocês, não foi outra a não ser a mensagem do Cristo crucificado. Essa é a mensagem que contrariava os ensinos dos filósofos, dos pensadores daquela época. Esta é a mensagem que contrariava esses que Paulo chama de poderosos daquela época, porque eles não podiam compreender com a mente, com o intelecto humano, a mensagem do Cristo crucificado. Mas somente aqueles a quem o Espírito Santo revelasse. Somente aqueles que o Espírito Santo revelasse. E Paulo está dizendo: a minha bandeira é essa.
é a mensagem do Cristo crucificado. Esta é a mensagem que é o coração do Evangelho. É esta mensagem que é o centro do Evangelho. É essa mensagem que me conquistou. É esta mensagem que desconstruiu todo o conceito errado que eu tinha em relação à vida. O conceito errado que eu tinha em relação ao cristianismo, em relação aos cristãos, em relação à existência. Essa mensagem do Cristo crucificado, é essa a minha bandeira. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: essa é a mensagem que eu defendo, é essa mensagem que eu prego, é essa mensagem que eu fui motivado a ir até vocês, a mensagem do Cristo crucificado. E Paulo entendia, queridos, que essa mensagem, a mensagem da cruz, era escândalo para o homem natural, porque o homem natural, o homem que não tinha o Espírito Santo, ou a revelação do Espírito Santo, considerava a mensagem da cruz como uma ofensa, considerava a mensagem da cruz algo como uma utopia, era incapaz de ser concebível na mente humana a mensagem da cruz. Paulo vai dizer isso num capítulo anterior, no 1 Coríntios capítulo 1, 17, 18, ele diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas pregar o Evangelho não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Paulo estava dizendo que essa mensagem ela era incapaz de ser compreendida por aqueles que não haviam tido a revelação do Espírito Santo, e por causa disso a igreja de Corinto estava sendo influenciada por esses homens que negavam esta mensagem, que ignoravam esta mensagem, e que de alguma forma estava influenciando a igreja de Cristo com essas filosofias, com esses pensamentos, com seus pensamentos naturais, com seus pensamentos carnais, com seus conceitos naturais. E a igreja começava então a deixar de lado esta palavra, começava a deixar de lado esta mensagem da cruz, e estava andando influenciado por um ensinamento que não condiz com as Escrituras. E Paulo então, ele preocupado com a igreja, ele chama de volta a igreja de Coríntios para refletir na importância da mensagem da cruz, no valor da mensagem da cruz, no valor da mensagem do verdadeiro Evangelho. E ele nos faz pensar, queridos, que o homem natural, ele nunca irá compreender esta mensagem, e assim como a igreja do Senhor foi perseguida durante todos os vários séculos, assim como homens mártires, pregadores do Evangelho, os apóstolos, eles foram perseguidos, eles foram mortos. Vários homens, vários apóstolos, vários mártires foram arrastados, queimados vivos nas praças públicas, por homens que rejeitaram, por homens que não entenderam, por homens que se julgavam poderosos demais para aceitar a revelação do Evangelho, para entender a mensagem da cruz. E se hoje nós estamos aqui, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, se o Evangelho chegou até nós, foi porque homens mártires como esses não desistiram,
não abriram mão da palavra, se entregaram até a morte, viveram para Cristo. E nós podemos conhecer a palavra, conhecer o Evangelho. Mas a mensagem da cruz ainda continua sendo escândalo para os homens naturais. Vivemos numa sociedade em que pregar a cruz de Cristo ainda é um absurdo. Principalmente no tempo em que estamos, numa sociedade totalmente relativista, numa sociedade influenciada por ideologias e pensamentos de diversas raízes demoníacas, que aos poucos vão tentando influenciar a igreja, que estão tentando influenciar os nossos jovens, as crianças, quebrando o absolutismo da palavra, o absolutismo da Bíblia Sagrada, dizendo que não há verdade absoluta, que todos os pensamentos são válidos, que todas as ideias devem ser consideradas, em nome da tal tolerância, que tudo tem que ser tolerado. A igreja do Senhor, ela sofre ainda, como na igreja de Coríntios, ela sofre essa perseguição e esse ataque do inimigo, tentando desconstruir os valores e os princípios do Evangelho, da mensagem da cruz, do Cristo crucificado. Porque a mensagem do Cristo crucificado não cabe na mente racional, não cabe na mente do homem natural. Isso para muitos é utopia, é falácia. É um absurdo para muitas pessoas. O que nós fazemos, o que a igreja faz, se reunir e dizer que existe um Deus que nós não vemos, mas que nós cremos, que existe um lugar que nós iremos para Ele, morar num lugar em que nós nunca vimos, que Jesus vai voltar a qualquer momento. Isso é totalmente absurdo para a mente natural, para aquele que não teve a revelação do Espírito Santo. Mas é debaixo desse desafio que a igreja do Senhor tem crescido, que a igreja do Senhor tem multiplicado na terra, porque nós não somos movidos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas nós somos movidos exatamente pelo que cremos, e o que nos faz crer nessas coisas é o Espírito Santo de Deus que em nós opera. Amém? Mas a mensagem do Cristo crucificado é considerada um escândalo, e eu estava refletindo sobre um sermão que foi escrito, pregado por Charles Spurgeon, um sermão intitulado O Escândalo da Cruz. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns trechos que eu achei muito interessante desse sermão. Ele vai dizer o seguinte: há algo na cruz de Cristo que fere o orgulho dos homens, ainda mais do que isso, e isso ela se opõe a todas as suas noções de capacidade humana. O homem que está contando com sua própria força para a salvação não gosta da doutrina da cruz. E a cruz ofende os homens, mais uma vez, porque vai claramente contra suas ideias de mérito humano. Não há uma alma em todo o mundo que por natureza goste de ser despojada de todo mérito, não. A última coisa que o homem quererá, separar-se da sua justiça. Mas há outro escândalo que é muito grave e o mundo nunca perdoou: a cruz que ofende. Ainda ela não reconhecerá quaisquer distinções entre a humanidade. A cruz faz com que pessoas morais e imorais vão ao céu pelo mesmo caminho. A cruz faz com que ricos e pobres entrem no céu pela mesma porta. A cruz faz com que filósofos e camponeses caminhem no mesmo caminho da santidade. A cruz adquire a mesma coroa
para a pobre criatura com um talento, assim como a que o homem com 10 talentos receberá. Portanto, o homem sábio diz: o quê? Devo ser salvo pela mesma cruz que salva um homem que não conhece suas letras? A distinta senhora pergunta: devo ser salvo da mesma forma como a minha jovem serva? O Senhor diz: devo ser salvo da mesma maneira que o limpador de chaminés? E aquele que se orgulha de sua justiça própria clama: o quê? Devo acotovelar contra uma prostituta ou um bêbado na estrada para o céu? Então eu não vou para o céu de modo algum. Então Senhor, Spurgeon diz, você está perdido. Não há 2 caminhos para o céu. É o mesmo caminho para todos que vão para lá. E portanto a cruz sempre foi ofensiva para homens nobres e de poder. Poucos reis e rainhas já se inclinaram humildemente diante dela. Os homens têm coberto a cruz com algumas decorações finas e eles disseram que adoraram. Mas não eram a cruz que importavam, eram os enfeites vistosos. Se fosse apenas a simples cruz, a teriam arrastados pelas ruas, como o povo de Maomé fez com a cruz em Jerusalém. Ou seja, a mensagem da cruz contraria o homem natural, porque ela não pode ser entendida a não ser que seja dada pelo Espírito Santo. Não pode caber na mente de um poderoso, de um presidente da república, que ele será tão salvo assim como um trabalhador do campo. Porque a cruz coloca todos na mesma fila e nivela todos os homens diante de Deus. Mas Paulo ele vai dizer também, quando ele diz sobre a cruz, eu entendo que a mensagem da cruz, muito mais do que ser cantada, queridos, por nós, ela deve ser vivida. Nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar, não é assim? Mas é muito bonito e poético, embolou. É poético dizer isso, né? Mas viver isso é muito mais importante, querido. Porque a mensagem da cruz, digamos que a mensagem da cruz ela é a desconstrução da razão humana. A mensagem da cruz é o esvaziamento do ego. E a mensagem da cruz é a destruição do orgulho, é abrir mão de si mesmo. Quando Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós defendemos a mensagem da cruz e dizemos que então somos de Cristo, nós estamos tomando Jesus como a nossa referência maior, como a nossa referência de vida, de comportamento, de todas as áreas da nossa vida. E se eu tomo Cristo como a minha referência, logo eu tenho a obrigação de imitá-lo e de ser como Ele, de sermos como Ele. E se de fato nós somos como Cristo, estamos imitando a Cristo, nós estamos validando em nossa vida a mensagem da cruz. O efeito da cruz, ela está sendo uma realidade na minha vida, através do meu comportamento e do meu estilo de vida. Não apenas quando canto, sim, eu amo a mensagem da cruz, mas através das minhas atitudes, através da minha vida, do meu estilo de vida. Porque é isso que Paulo estava tentando dizer para a igreja de Coríntios. Paulo estava dizendo para eles: olha, a mensagem da cruz para mim era tão real, que eu vivo como Cristo, eu imito os passos de Cristo. Se eu então estou vivendo tripudiado nas minhas razões, nos meus conceitos, no meu orgulho e na minha arrogância, não estou então validando a mensagem da cruz na minha vida. Ela está sendo apenas uma utopia,
uma irrealidade. Se o meu coração está tomado de mágoa, de rancor e de raiva, desculpem, mas não estamos vivendo a partir da cruz. O efeito da cruz não está sendo uma realidade na minha vida. E ela é muito mais para ser vivida, para ser praticada, do que ser falada. Tomarmos a cruz como referência, Cristo como referência. E uma vida vivida a partir da cruz é uma vida que se parece com Cristo. Porque quando uma vida vivida a partir da mensagem da cruz, ela é contrária aos conceitos deste mundo. Nós vamos andar na contramão desse mundo, dos conceitos naturais humanos dessa geração. Porque vamos valorizar aquilo que Cristo valoriza. Vamos amar aquilo que Cristo ama. Vamos perdoar quando a razão manda odiar. Vamos abraçar quando a situação, a circunstância manda afastar. Vamos virar outra face para ser esbofeteada quando a razão manda devolver, revidar. Porque nós temos Jesus como a nossa referência. E essa é a mensagem da cruz. Isso é viver o Evangelho de Cristo. Por isso, queridos, é muito importante que a gente pense que a mensagem da cruz, de forma alguma, de maneira alguma, ela deva ser substituída na nossa vida por outras ideologias. Não substitua, não substitua. Mas que a cruz de Cristo de fato venha ter um real significado na nossa vida, a ponto de nós vivermos ela como estilo de vida. E continuando nas palavras de Paulo aqui nesse texto, ele vai dizer nos versículos 14 e 16. Depois nós vamos voltar um pouco no 9, mas ele vai no 14 e 16, ele vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está fazendo uma clara distinção entre o homem natural e o espiritual. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre o homem natural e o espiritual. O natural, ele vive a vida a partir da meritocracia. Pelos seus méritos, ele pensa que pelos seus méritos é que será salvo. E o espiritual entende que é pela graça. Não há nada que possamos fazer que irá nos dar a salvação. É pela graça. O homem natural, ele vive a partir da lógica, do raciocínio. Mas o espiritual vive pela fé. É pela fé que nós cremos na palavra de Deus. É pela fé que nós cremos nas promessas. Não tem explicação. Eu tive um professor no seminário, ele dizia o seguinte, que nós somos atacados por dúvidas constantemente na nossa caminhada. E o crente que fala que em nenhum momento da sua vida ele não questionou algumas coisas espirituais, ele está mentindo. Como pode isso ou como pode aquilo? Mas ele disse uma coisa interessante que eu nunca esqueci. Ele fala assim: olha, quando o inimigo lançar dúvidas na sua mente a respeito do reino, a respeito das escrituras, duvide das suas dúvidas. Se for para duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Questione as suas dúvidas. Não deixe que as suas dúvidas governem os seus pensamentos. O homem natural, ele vive a partir da justiça própria. O espiritual entende que é a justiça de Deus. Nós não podemos naturalizar aquilo que é espiritual, guardados, obviamente, as suas devidas proporções. Mas nós somos tentados, queridos, a naturalizar muitas coisas da nossa vida. Coisas que devem ser enfrentadas de formas espirituais. E não podemos negar que
Há várias demandas em áreas diversas da nossa vida que devem ser combatidas espiritualmente. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o mundo espiritual, ele é real. Ele é tão real quanto natural. E nós somos tentados a enxergarmos e olharmos para todas as coisas, para todas as áreas da nossa vida de forma natural. E há áreas que são espirituais e precisam ser combatidas com armas espirituais. Por exemplo, se existem princípios bíblicos e espirituais para nortear o relacionamento matrimonial do casamento, a não observância desses princípios, a quebra desses princípios, se tornam demandas espirituais no casamento. Se existem princípios bíblicos para nortear os nossos relacionamentos interpessoais, como relacionamento de pais e filhos, a quebra de princípios deste relacionamento se tornam demandas espirituais. E às vezes nós talvez estejamos lutando com as armas erradas. Existem demandas no nosso país, no Brasil, queridos, que não serão combatidas pelos políticos, pelas estratégias políticas, que devem ser combatidas de forma espiritual. A partir de um posicionamento da igreja mediante a essas demandas, a essas realidades espirituais. Quando a igreja do Senhor entender isso e se posicionar. A palavra do Senhor diz, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, quem é o povo do Senhor? Somos nós, ou seja, somos os espirituais. Se o meu povo, os espirituais, se converterem dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? O Senhor vai fazer o quê? Não, pode falar, irmãos. E vai sarar a nossa. Sabe, eu penso que nós estamos num ano eleitoral, né? No ano político. E é normal e é muito comum nós colocarmos a nossa esperança, depositarmos a nossa esperança nas promessas que são feitas. Mas eu penso que se a igreja do Senhor no Brasil entender que ela tem sobre ela o poder de orar, de buscar a face do Senhor, de arrepender dos seus maus caminhos, de converter dos seus pecados, de se humilhar diante do Senhor, de viver e romper com as barreiras, essas barreiras denominacionais, esses conceitos que têm dividido a igreja. Se houver um despertar da consciência da igreja do Senhor Jesus no Brasil, a realidade do nosso país pode ser outra. Amém, irmãos? Você crê nisso? Eu não estou sozinho nessa, não. Se nós praticarmos isso que a palavra do Senhor está dizendo nesses versículos. Deixa eu ler ele, porque para mim esse versículo ele é emblemático e deve ser guardado no nosso coração. E a gente deve praticar de fato isso que está sendo dito aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se o meu povo, os espirituais, não os naturais, não os intelectuais, não os filósofos, não os pensadores, mas os crentes, os cristãos, a igreja, o meu povo, se eles se humilharem, se eles orarem, se buscar e se converter dos seus maus caminhos.
Essa é uma parte que a gente tende a pular ela, não é verdade? Como assim a gente tem que se converter dos maus caminhos? É a palavra que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O que vai acontecer? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Amém? Esta é uma realidade espiritual, querido. E a palavra do Senhor vai nos falar que há uma diferença distinta e clara entre os naturais, ou aqueles que não servem, para aqueles que servem. E a sabedoria de Deus, elas são para os maduros, são para os espirituais. É isso que Paulo vai dizer lá no versículo 6 e 7. Entretanto falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Os desígnios de Deus, queridos, são para mim, são para você, são para os maduros na fé, são para nós. E Paulo está falando aqui de uma revelação profunda que o Espírito Santo de Deus ele nos proporciona. E essa revelação é tão profunda, tão profunda, tão profunda, que ele vai dizer assim, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Provavelmente aqui Paulo estava fazendo referência a uma oração do profeta Isaías, que ele fez lá em Isaías 64. De 1 a 4, onde Isaías diz assim: ah, Senhor, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. E Paulo vai reforçar isso então dizendo, como está escrito: o que o olho não viu, que o ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. E ele está dizendo, isso aqui não cabe na mente dos intelectuais, não cabe na mente do homem natural, só cabe na mente daqueles que são simples, daqueles que têm o Espírito Santo de Deus, daqueles a quem o Espírito Santo revelar. E isso que o Espírito Santo nos revelou, a mensagem da cruz, a mensagem de redenção, a mensagem que nos coloca de joelhos diante da cruz, em reconhecimento que somos pecadores, que somos pó, que somos totalmente dependentes de Deus. Isso, queridos, não foi revelado a nenhum outro antes. Nenhum olho ou homem ouviu, nenhum ouvido ouviu. Por mais perto e por mais intimidade que Abraão teve, isso não foi revelado a ele. Por mais intimidade que Moisés teve, também não foi revelado a ele. Não, por mais perto que os sacerdotes chegavam diante de Deus, ali nos santos dos santos, eles também não tiveram essa revelação. Mas Paulo está dizendo que essa revelação foi nos dado. Foi dado a nós, a igreja do Senhor, através de Cristo, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Aleluia. E sabe que eu entendo aqui, queridos, e eu quero concluir essa mensagem. Ministério de louvor, por favor, pode vir aqui. Eu quero dizer o seguinte: existe um nível mais profundo do conhecimento e das grandezas de Deus, que Ele quer nos revelar. Amém? Existe algo além do natural. Você crê nisso? Existe algo além daquilo que os teus olhos podem ver. Existe algo além do que os teus ouvidos naturais podem ouvir.
Existe algo além daquilo que tem chegado à nossa mente. Existe algo além do natural que Deus está desejando nos revelar, e Ele quer nos revelar. A pergunta é: quantos querem viver isso? Você quer viver esse nível de intimidade com o Senhor? Você quer ir contemplar aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que jamais chegou, coisa que jamais chegou no coração humano? Eu quero dizer que isso é o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Isso é o que Deus tem preparado para a sua igreja. E a palavra do Senhor nos chama para um posicionamento. Para um posicionamento. Assim como Paulo encorajou a igreja de Coríntios a se posicionar numa sociedade relativista, numa sociedade pecaminosa, numa sociedade totalmente anti-Deus. É um chamado para a igreja do Senhor dessa geração. Você tem coragem de se posicionar e andar na contramão desse mundo? Você tem coragem de andar na contramão de homens naturais que negam a existência de Deus, que negam o poder da cruz? Você tem coragem de se posicionar? De dizer: eu rejeito as ideologias, eu rejeito os falsos ensinamentos, eu rejeito as pregações naturais desse mundo, porque eu quero é Cristo. Eu quero é o que Cristo está disposto a me revelar. Você deseja isso? Se posicionar lá na tua casa, na tua família, se posicionar lá no teu trabalho, se posicionar no bairro que você mora, na cidade de João Molevade. Aleluia. Eu queria nesse momento então, se você entende que essa é uma palavra de Deus para a sua vida, e que você quer enxergar além do natural, que você quer conhecer as coisas profundas de Deus, que você quer viver mais intimidade com o Senhor, você deseja isso, você pode ficar de pé no seu lugar. Se eu quero viver a partir da cruz, quero viver a partir da mensagem da cruz. Vamos cantar esse cântico. Enquanto cantamos esse cântico, faça sua oração de entrega ao Senhor. Faça sua oração de entrega ao Senhor. Menino nasceu, e um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vivo em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
Santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Paulo nos faz pensar que Deus, Ele preparou para nós, vai além dos sentidos naturais. Vai além dos sentidos naturais. E compreender o que é espiritual, compreender os desígnios de Deus, é uma questão de sobrevivência. Compreender as profundezas, mergulhar nas profundezas de Deus e viver e enxergar o que os olhos não viram, que os ouvidos ainda não ouviram, mas aquilo que Ele tem preparado para nós, para aqueles que o amam, é o que vai nos sustentar até o dia da sua volta. E ainda, juntamente com Ele na eternidade, os nossos olhos contemplarão, os nossos ouvidos ouvirão, e nós viveremos com Ele eternamente. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escondeste isso aos poderosos, mas revelaste aos pequeninos, revelaste aos simples, revelaste a sua igreja. Receba do Senhor nessa noite, querido. Tenha a tua visão agora ampliada em nome de Jesus. Creia que aquilo que Deus tem para te mostrar é muito maior e vai muito mais além daquilo que você já viu. Daquilo que você já viu. Com os olhos naturais, enxergamos apenas o que está na nossa frente, mas com os olhos espirituais, enxergamos a eternidade, enxergamos o reino. Ele irá quebrar toda a maldição, tudo aquilo que você tem escutado, tem ouvido, será substituído por uma voz doce e suave do Espírito de Deus, do Senhor Jesus dizendo a você: vinde a mim, filho amado, filho amado, filho amado, para aquilo que Ele preparou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós podemos ver, Senhor, pelos olhos da fé. Nós podemos ouvir a Tua voz, Senhor. E nós podemos, Pai, receber no nosso coração a Tua verdade, a Tua palavra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Viva o melhor de Deus. Deus te abençoe. Vem em paz. Amém.